O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nota explicativa de número 28. Hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas más inclinações más e pôr em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem. O exemplo do divino modelo. Abre parêntese, Kardec, Alain. Revista Espírita de 1868, primeira edição, Rio de Janeiro. FEB 2005, página 28, janeiro de 1868. Fecha parêntese. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelaram a comunicação dos espíritas com os homens, realizada por Allan Kardec, resultou na reestruturação da doutrina espírita, sistematizada os aspectos científicos, filosófico e religioso. A partir de 1854 até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868, além da obra O que é o Espiritismo, em 1859, de uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, abre parêntese, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, em 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. A. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis de progresso que levam todos, gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas, vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens. Então, existem algumas regiões do planeta e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para com seus membros, decorrentes do progresso geral a qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e da fixionomia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação, em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e igualdade humanas.
Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para as leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Abre parênteses, Revista Espírita em 1862, página 401, fecha parênteses. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Abre parêntese. O Livro dos Espíritos, item 207, página 176, fecha parêntese. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Abre parêntese, Revista Espírita 1861, página 432, fecha parêntese. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior, da força da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais os privilégios de raças. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentemente consigo mesmos. Porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas, se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito pré-existente e sobrevivente a tudo cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando com a roupa, de forma e de cor, se, além disso, de tudo, dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, de que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em diversas posições sociais, chegam-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada. Com razão, a igualdade de direito reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Abre parênteses, Revista Espírita em 1867, página 231. Fecha parênteses. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De acordo com os argumentos invocados contra a justiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhuma há que prime, lógico, o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei de natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade, abre parênteses, a Gênesis capítulo 1, item 36, página 42 e 43. Vide também Revista Espírita em 1867, página 373, fecha parênteses.
Na época, Allan Kardec sabia o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete, com outras palavras, o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta às viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns aos outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de deveres sociais. Abre parênteses. Kardec, Allan, Revista Espírita de 1863, primeira edição, Rio de Janeiro, FEB 2005, janeiro de 1863. Fecha parêntese. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Abre parêntese. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 3, página 348, fecha parêntese. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota ao capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando, na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese sem outra autoridade afora de uma opinião pessoal controvertível, porque nos faltavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemos lá, a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão sucedido, porém abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela nova prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica, abre parênteses, a Gênese, capítulo 11, item 43, nota, página 292, fecha parênteses. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja visto seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões que afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-lo objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espírito, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil saber comparar as razões pró e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Abre parêntese. Revista Espírita, em 1862, página 38, fecha parêntese. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. Abre parêntese, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Fecha parêntese.
tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. A editora.